busca do ser humano no presente muitas vezes se faz necessária ter um olhar no passado. Na cura e na medicina, conhecer o passado pode ser um fator importantíssimo para obter a melhoria de cada indivíduo. O que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica manual, uma terapia manual, que ela vai buscar no corpo, através das nossas memórias, tanto sintomas emocionais como físicos, e ela vai buscar harmonizar esses sintomas através desses toques manuais. Apesar de ser um conceito relativamente novo, as pessoas têm dificuldade em entender um pouco da sua praticidade. Gostaria que você explicasse um pouco mais isso. Todas essas terapias, elas são baseadas em conceitos antigos, né? Então, como a acupuntura, ela trata a pessoa como um todo através da energia, dos pontos de acupuntura. A microfisioterapia, ela também tem esse intuito de tratar a pessoa e não só o sintoma da pessoa, porque cada indivíduo é um mundo, né, único, então ele tem as suas próprias crenças, ele tem as suas próprias memórias, a sua história familiar. Então, baseado nisso, ele vai ter um sintoma que é único dele. Então, a gente vai buscar, através dessas memórias corporais, harmonizar, equilibrar esses sintomas através dessa história individual. O surgimento dela é até recente, me parece que nos anos 80. Sim. Mas a gente sabe que é um conceito amplamente trabalhado e muito enraizado em algumas culturas antigas que começaram a trabalhar com cura, desde os chineses que desenvolveram a acupuntura, como os indianos com a Ayurveda e assim por diante, não é? Sim. A gente tem uma base na embriologia baseada nos tecidos, né? Mas esse conhecimento é antigo mesmo. Foi descoberto, foi estudado nos anos 80, mas essa questão holística, de holismo como um todo, ela é muito antiga. Em algum momento da história houve a separação de mente e corpo, mas com essas terapias a gente pode reintegrar essa visão do ser humano como um todo, porque cada sintoma é diferente a causa. Uma dor muscular, por exemplo, pode ser causada por uma questão emocional para um e uma questão física para outro. Então a gente vai buscar, além do sintoma, qual é a causa que a pessoa, o que ela sentiu naquela hora para ter desenvolvido aquele sintoma ou aquela doença. E isso é muito importante. O ser humano tem uma reação muitas vezes instintiva, né, que é algo dos nossos ancestrais. Se eu bato o cotovelo aqui, possivelmente já vou levar minha mão no sentido de tentar acariciar ou tentar melhorar a dor, né? Isso é uma coisa que a gente não perdeu, correto? Correto. E cada vez mais a gente percebe que com os toques sutis a gente consegue levar informações de autorregulação para o corpo. A micro é exatamente isso. Então a gente, através desses toques sutis, a gente consegue regular tanto sintomas físicos como emocionais, tóxicos, traumáticos. E é isso que a micro faz de muito lindo, né? Porque a gente vai evoluir com a gente mesmo e com o outro em questões que geralmente os nossos ancestrais também trazem. Então pode ser dentro da história da pessoa, ou a micro pega até 4 gerações. Então, por exemplo, se o meu avô sofreu um fracasso na vida e eu tenho dificuldade em evoluir comigo mesma no emprego, eu posso ter alguma memória baseada na vivência que ele teve. Então a gente carrega dentro das nossas células, dentro dos nossos tecidos, dentro da nossa emoção, essas memórias. E com esse tipo de terapia a gente pode liberar essas informações para que a gente possa ser feliz, possa ter prosperidade, possa se livrar dos sintomas de uma forma mais natural. Na cultura oriental, como ciência, como religião, existe o culto aos antepassados. Não só em algumas filosofias, como a Seixinoe, mas dentro do Zen budismo, dentro do próprio Mahikari, que é uma forma de cura que se assemelha muito ao Reiki, e algumas práticas messiânicas. Isso que você citou do antepassado é algo totalmente consciente dentro da cultura oriental. Nós, ocidentais, através da microfisioterapia, podemos também adquirir esse conceito e entendê-lo de uma maneira mais real? Eu diria que não é só a micro que faz isso. Eu tenho outras terapias que estudam mais profundamente isso, como a psicogenealogia evolutiva.
Então a gente vai buscar através da nossa história, da história da nossa árvore, dos nossos ancestrais, aquilo que eles ficaram bloqueados e honrar, agradecer aquilo que eles nos trouxeram de bom, porque a história sempre nós viemos deles. Então, essa busca, essa orientação que os orientais já têm, hoje a gente está olhando para isso no Ocidente de uma forma muito bonita, porque sem eles a gente não estaria aqui. Então, honrar, agradecer e evoluir a história deles é o nosso propósito, eu acredito que é o nosso propósito como seres humanos. Quais seriam os sintomas ou as doenças mais tratadas por ela? Olha, a microfisioterapia ela trata desde sintomas físicos como dor lombar, dor no joelho, dor no ombro, até sintomas emocionais, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Então, todas essas marcas que a gente encontra no corpo são memórias que a gente vai liberar para que essas células, esses hormônios, essas regulações sejam feitas para o corpo. Então, a gente vai estimular o corpo a liberar essas memórias e regular sozinho. É o processo de autocura. A nossa genética é um assunto sempre muito importante no que tange ao equilíbrio, à busca da sustentabilidade. Vamos entender um pouco mais sobre ancestralidade e fatores genéticos. Olá, tudo bem? Os exames sobre ancestralidade, eles podem ser feitos por 3 motivos. Por uma questão de religião, por uma questão cultural e por uma questão de saúde, para tentar entender as nossas origens, para tentar verificar questões de paternalidade e para tentar entender ou buscar causas de algumas doenças genéticas. As empresas, elas têm usado desse mecanismo também para tentar entender um pouquinho mais sobre o comportamento das pessoas e o comportamento dos consumidores. Então, eu identifico 2 causas, as pessoas e as empresas. Empresas como Facebook, Aeroméxico, Spotify, têm usado esses mecanismos para tentar entender um pouquinho mais o que faz o consumidor optar por uma compra ou outra. No caso da Aeroméxico, por exemplo, eles usaram para conceder um desconto para quem era descendente de mexicanos. Esses exames, eles viraram uma febre em alguns países da Europa, Austrália, Estados Unidos e agora está chegando no Brasil. O que acontece? No começo, esses exames eram bastante caros, eles eram na faixa de $10 mil. Agora, eles custam em torno de R$400. Então, muita gente está tentando se conhecer um pouquinho mais ou conhecer um pouquinho mais das suas origens por meio destes testes. Agora, qual o risco? De acordo com a Universidade de Wharton, esses testes, eles nem sempre conseguem identificar 100% da nossa origem. Por quê? Porque nós passamos parte do nosso DNA para o nosso descendente. E recebemos parte do DNA do nosso ascendente. Então, imagine que nós vamos fazer o estudo da minha ascendência. Eu vou pegar o estudo do meu pai e da minha mãe, 2 pessoas. Só que o meu pai, ele é filho do meu avô e da minha avó. Minha mãe, filho do meu avô e da minha avó, 4 pessoas. Os meus avós, eles são filhos dos meus bisavós. Então, essa conta vai se multiplicando até o infinito. Então, o que eles falam? Chega uma hora que a gente não consegue atribuir a ancestralidade a ninguém. Por quê? Porque é o pedacinho que foi passando de uma geração para outra. Os avanços tecnológicos e da engenharia genética, eles nos permitiram grandes saltos de conhecimento. Mas a forma como nós vamos utilizar esses números daqui para frente é o que precisa ser muito bem avaliado. Então, qual que é o risco? A Universidade de Wharton fez um estudo
E eles alegam o seguinte: a partir da 8ª geração, esse estudo já começa a ficar muito complicado. Então, assim, é muito difícil a gente atribuir uma ancestralidade na 10ª geração, por exemplo. Por quê? Porque são pedacinhos de DNA que foram passando de uma geração para outra. Uma outra limitação nesse estudo é que a gente não tem um padrão universal por raça. Então, eu não posso falar que todo europeu é loiro alto de olho azul, ou todo africano é um moreno de pele escura, olhos castanhos, né? Então, é muito difícil eu fechar um padrão. Uma outra coisa que é super importante, que a gente deveria considerar também, diz respeito ao período da escravidão. Durante esse período, a gente teve muitos casos de estupro, de violência, de agressão. Então, nessas condições, também houve uma perda dessa ancestralidade. Tudo isso pode colocar esses exames em xeque. Isso não é bom, né? Por quê? Porque isso pode acabar afetando os testes de paternidade, né? Então, pode colocar em dúvida os testes de paternidade, que hoje a gente sabe que são testes que são bastante sérios. Agora, imagina o uso destas informações para o marketing. Qual que é o poder que isso tem? Então, as grandes empresas de consultoria, as grandes empresas de marketing já estão fazendo o banco de dados com essas informações, né? Então, existe uma questão ética por trás disso. Como é que será que essas informações serão manipuladas? Então, se hoje a gente já discute os dados que são armazenados pelo Facebook, imagina se as empresas de publicidade estiverem utilizando as nossas informações. Então, a gente tem um problema ético por trás de tudo isso. A ancestralidade também permite que as culturas e os povos se desenvolvam. A educação sempre deve estar presente em várias culturas, e buscar conhecer a forma ancestral e como cada cultura se desenvolve é um trabalho importante oferecido pela ONG Fabricações. Vanessa, ancestralidade é um assunto extremamente rico no nosso país, mas que não é bem trabalhado nos segmentos apropriados. Como a Fabricações trabalha com ancestralidade? Olha, Rogério, o desafio é sempre se a gente olha para você ou se a gente olha para quem está nos assistindo. Então eu vou pedir licença para você e olhar para quem está nos assistindo. A ancestralidade, a Fabricações, a equipe da Fabricações começou a aprender junto com quem a gente trabalha, principalmente os jovens, que ela está dentro da gente. E na verdade o trabalho é da gente conseguir olhar de novo para dentro para descobrir aquilo que está meio escondido do lado de fora. Respondi? Sim, perfeitamente. A gente pensa muito sobre ancestralidade, um olhar amplamente para o passado, mas a Fabricações ela prova o contrário, que é um olhar no presente também, não é? E no futuro. Sim, quando você começa a convidar o outro a olhar para dentro de si, ele descobre que a ancestralidade não é algo que ficou no passado, né? Na caverna ou naqueles que não estão mais vivos. A ancestralidade é algo que a gente carrega dentro da gente. É como se fosse uma marca, só que essa marca às vezes ela fica invisibilizada. E o nosso trabalho junto com você é descobrir aonde estão essas marcas dentro para que você possa identificá-las do lado de fora e para que você possa caminhar criando novas marcas para quem vai vir para o futuro. O que é trabalhado hoje por vocês? Qual será a preservação dessa ancestralidade no futuro? Você usou uma palavra interessante, né, que é a preservação. A gente gosta de imaginar que a ancestralidade é algo como a língua, ela é viva. Apesar de remontar a coisas que vêm conosco de um outro tempo, ela se transforma com a nossa interferência. Então, conforme eu vivo a minha ancestralidade hoje, ela vai vir comigo para o futuro. Então, de uma certa forma, não tem necessidade de preservá-la, porque ela vem junto. Ela faz parte. Historicamente, o Brasil não trabalha a sua história. Sabe que isso é muito negligenciado e muitas vezes até também deturpado nas escolas do que tange a fatos históricos importantes. Hoje, você vê com toda a tecnologia que existe,
uma forma, um alento maior de se buscar conhecer a verdade do nosso país? Olha, a palavra verdade é uma palavra complicada. De novo, né, a gente aprende com as pessoas com quem a gente trabalha que, de uma certa forma, fatos, eles são fatos, né? Eles são uma realidade. Mas essa realidade, ela pode ser vista de várias formas e por várias pessoas. Percebe-se que quando a gente se afasta dos centros urbanos, muito do que é fato acaba não sendo tão enxergado como uma realidade, como uma verdade, como nos é aqui nos centros urbanos. Agora, para tornar essa conversa simples, o fato, ele vira verdade quando você acredita que ele é verdade. Então, se você descobre que algumas coisas que você não conhecia são parte do seu passado, será que isso não vira verdade? A Fabricações, ela recebeu novamente o convite da ONU para voltar a desempenhar um trabalho que ela já iniciou há 2 anos atrás. Queria que você falasse sobre isso. Rogério, era surpresa. Na verdade, a ONU nos concedeu mais uma bolsa, então vai vir surpresa por aí. O trabalho vai começar em maio e, de uma certa forma, talvez bastante inovador, porque vai permitir que um conhecimento seja partilhado com pessoas que muitas das vezes não têm acesso a ele. Então nós vamos, para o 2º semestre, ter novidade nesse campo. Mas acho que é só o que eu posso falar agora, Rogério. Trabalhar aspectos do ser humano, buscando o seu potencial, é uma ferramenta também indispensável da ancestralidade. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quando o assunto é liderança, antes de mais nada, antes de entendermos como liderar pessoas, nós precisamos entender que é importante termos clareza e sabermos a nossa existência, a nossa origem, a nossa essência existencial. Para isso, nós temos que fazer uma análise mais profunda. Devemos entender e honrar pai e mãe. Quando nós falamos dessa honra de pai e mãe, nós vamos entrar e entender que nós tivemos 4 avós, 8 bisavós e nós tivemos 16 tataravós. Olhando um pouquinho mais atrás, considerando umas 20 gerações, esse número pode ultrapassar 1 milhão de pessoas que estarão conectados com a sua essência existencial. A sua liderança de hoje foi construída e formada muito mais além e antes do que você possa imaginar. E por que isso é importante? Porque quando você conhece a sua essência, quando você tem entendimento da sua origem, você começa a valorizar os seus princípios, você consegue a criar uma base que vai dar e irá te dar uma sustentabilidade, uma sustentação da sua autogovernança. Quando você tem autogovernança, quando você tem o poder de governar, você começa a criar uma autoimagem, você começa a criar uma autodisciplina e aí gera confiança, porque você valoriza, porque você respeita a sua ancestralidade. E por que isso é importante? Porque você influencia pessoas. Você tem o poder de influenciar pessoas, de direcionar pessoas para que ela possa fazer algo melhor. A ideia da liderança é sobre como conduzir, como direcionar pessoas. Se você não tem ideia de onde você veio, se você não sabe quem você verdadeiramente é e a sua origem, como que você vai influenciar pessoas? O bom líder é aquele que trabalha princípios e valores, é aquele que reconhece quais são os seus valores, os valores da sua ancestralidade. Talvez num determinado momento você até pode ter passado por um momento de crise na sua família. E a vida é um ciclo. O que nós temos que entender é que em determinado momento você é a pessoa-chave, a pessoa responsável por quebrar esse momento e ter essa ruptura de pensamentos negativos para que você possa continuar o ciclo de uma forma melhor e conduzir aqueles que estão ainda para vir depois de você. Olhando os nossos ascendentes, nossos descendentes, onde você se encontra hoje? Os seus descendentes um dia poderão olhar e fazer essa consulta da ancestralidade dele. E eles vão entender que você foi a pessoa responsável por mudar a próxima geração.
os seus ascendentes vão ficar felizes de saber que foi você que teve a força interior que mudou e conduziu a família para um novo mundo, para um novo ciclo, para uma nova era. Então saiba você que liderança não é só liderar pessoas. Sim, está relacionado a como liderar pessoas, mas antes de liderar alguém, entenda quem você verdadeiramente é. Construa sua autoimagem e faça a diferença, primeiro no seu mundo, para que você possa liderar outras pessoas, para que você possa respeitar aqueles que estiveram antes de você, que construíram uma história, que construíram um caminho. Você não pode fazer um novo começo, mas você vai conseguir e deve fazer um novo e melhor fim. Grande abraço, paz e bem. Quando lançamos um olhar sobre o passado, é imprescindível entendermos as culturas que deram origem à humanidade. Vamos entender um pouco da cultura africana e o que diz respeito à ancestralidade nos dias atuais. Como que o conhecimento ancestral da sua cultura ela é aplicada hoje nos dias atuais? Nossa cultura é uma cultura milenar, que é algo que a gente entende, está tudo ligado à natureza. E a gente acredita muito na questão da ancestralidade. Porque essa questão da ancestralidade, você fala ele biologicamente falando, como também espiritualmente falando. Biologicamente falando, é quando você fala da aparência da pessoa, a maneira que você aparece com seu pai, a maneira dele. Isso é um ponto. Segundo ponto, é quando algo que você herdou, de herança, começar a ajudar você, como também pode prejudicar você. Aí começa a vir a questão de tratamento. E esse tratamento pode vir na questão de espiritualidade, como também pelo psicólogo e psiquiatria. Porque a maioria das pessoas, quando se fala do tratamento do mente, saúde de mente, para quando você não conhece espiritualidade, aí você vai procurar essas duas pessoas que, pela lei ou a funcionamento, você precisa procurar. Mas algumas pessoas já começam a entender a espiritualidade, porque a maioria só conhece dois, que é cristianismo e islamismo. E o africano é especialista na questão da espiritualidade, da questão da ancestralidade. Tanto a parte religiosa como a parte cultural, ela está muito ligada à natureza, dentro da sua cultura e da sua tradição. Tudo que você pode imaginar de natureza, quando se fala do água, quando se fala do mar, quando se fala do ar, quando se fala do fogo, aquele que você chama de 4 elementos de natureza. E tudo isso, para nós, trabalha direto a ser humano. Então, a única diferença que começou a acontecer pela questão da linguagem. Porque a língua iorubá, por exemplo, quando eu falo de orixá, por exemplo, alguma pessoa vai falar, orixá? Mas o que é orixá? Para nós, é natureza. Esses 4 elementos de natureza que eu acabei de falar, água, está em todo lugar. Então, quando você respeita o poder da água, você começa a ver o mundo de uma forma diferente do que você vê como se fosse a água. O ser humano atual, ele perdeu muito respeito pelas forças da natureza? Com certeza. E a maioria dos problemas de saúde que começam a acontecer mundialmente falando hoje em dia é por questão do desrespeito ao poder da natureza. E aonde a onda forte vem pelo desastre. Aí você começa a ver problema de doença, para lá, para cá, porque o ser humano não respeita a natureza. Como você consegue manter vivo hoje a ancestralidade da sua tradição? Porque geralmente
nos tempos modernos as pessoas acabam esquecendo ou ignorando muito o passado. O que fazer para deixar vivo? Porque para nós, nós já tem essas criação, tipo, que você inspira, a água que você inspira, você quer respeitar. O água que você toma o tempo todo, você respeitar. A fogo que você usa para esquentar comida, você vê com outro olho. Então, a criação faz com que a gente tenha um pensamento diferente. E justamente isso que o mundo está vendo hoje, por exemplo, com esse problema da doença que está acontecendo mundialmente. Desprepara do ser humano gera o quê? Medo. Quando você foi preparado para algo desse nível, você passa por cima tranquilo. Porque diariamente falando, a gente enfrenta muito pior do que esse coronavírus, isso que o povo não se descobre. Mas como algo começando a vir na forma bem forte, houve a morte, o monte é alguma coisa que é natureza também. E ninguém vai escapar. Nascer é de ser humano. O ser humano precisa então se reconectar com a natureza? Com certeza, porque no momento que ele conhecer essa parte da natureza, ele começa a respeitar. E você respeitando a natureza, você deixa sua mente preparado para a natureza. Isso faz com que você tenha outra visão. E sua mente prepara e vê o fogo, você não chama ele de coisinha. Vê chuva, você respeita a chuva. Nossa, Deus, obrigado com essa chuva. Não, você não vê como se, que chuva, essa chuva vai embora rapidinho. Você gera alguma apreensão, você gera alguma gosto com tudo que Deus te propôs. Tempestade, alguma raiva muito forte, até que você inspira direto naquele momento. Você, pela criação, você respeitar tudo. Então, por isso, para nós, tudo que Deus criou tem vida. E a vida tem que ser preservada. Exatamente. Até pedra que ciência colocou como se foi non-living things, que eu falo em inglês, non-living things, aquele que não tem vida. O braço africano tem vida. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Agradeço a audiência e convido vocês até o nosso próximo encontro. Até lá!